estamos aqui mais uma vez para mais um episódio maravilhoso do nosso podcast Sem Filtro. Hoje o tema vai ser um tema que muita gente já me pedia para falar há muito tempo, que é a maternidade atípica e a solidão envolvida aí nessa vivência. Quem está aqui hoje, eu sou Lin Chemas, vocês me conhecem, essa é a Gabriela Droguet, minha parceira de podcast. E hoje a gente está com Daniela Coelho, ela é advogada, especialista em mulheres, mãe atípica, e vai falar aqui um pouquinho para a gente, vamos dar uma refletida sobre o assunto, sobre a maternidade atípica e tudo que ela tem pensado aí a respeito. Vou passar aí a palavrinha para Daniela. E aí, Daniela? Menina, estou animada, vai ser uma troca incrível. Sou fã da Aline, né? Porque eu já acompanho pelo Instagram há muito tempo. E é muito importante esse espaço, né, de troca entre mulheres, da gente nomear os processos. Maternidade não são todas iguais, umas são com mais emoção, como a maternidade atípica, né? Crianças neurológicas, adolescentes ou adultos, porque é, essas crianças e esses adolescentes crescem e também ficam com as mães, porque muitos são improdutivos, né? Não vão para a vida laboral. Então, é uma vida de sobrecarga, é uma maternidade sobrecarregada. Extra, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente já vem nessa discussão há um bom tempo que a maternidade que a gente conhece hoje ainda é mesmo de sobrecarga para as mulheres, né? Não é de fato tão dividida e eu entendo que a maternidade atípica traz uma bagagem extra, né? Que já é, vamos pensar que a gente já anda no limite da gente do tanto que a gente carrega nas costas e a maternidade atípica desafia, né? As mulheres a carregarem mais do que podem mesmo, né? Então, Sim. fala um pouquinho aí, Beth, dá boa tarde queria pra te galera. perguntar. Olá, todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo ou ouvindo. Na verdade, eu queria começar, Dani, com uma explicação para quem não sabe o que é, como é, do que se trata. Como é que você define e qual é o seu lugar dentro dessa maternidade atípica? O que seria uma maternidade atípica para quem não entende direito do que se trata? É muito importante nós, mulheres, nomearmos tudo que a gente vive, né? Todas as violências, todos os processos que a gente vive. E dentro da maternidade, algumas maternidades são ainda mais desafiadoras. Esse rótulo da atípica, né, na verdade, é uma referência a um conceito médico, não capacitista, né? Um novo olhar de que não existem pessoas, vamos dizer assim, né, com deficiências. Existem outros olhares. Existem as pessoas típicas, que é um cérebro neurotípico, normal, e existem cérebros neurodivergentes, que são atípicos. Isso é um conceito médico, psicológico, né? Que traz um outro olhar para a deficiência. Porque se a gente for parar para pensar, né? Quem tem esse gabarito do que é um ser humano perfeito e saudável? Todo mundo tem alguma coisinha. Então, e o que essa ideia do normal e do anormal também, né? Ninguém é normal. Então, o atípico é cérebros neurodivergentes. Vem o autismo, vem várias outras condições neurológicas, neurodivergentes. E nós, mães atípicas, a gente traz esse rótulo para chamar atenção para a sociedade, por quê? É uma maternidade muito longa. Nenhuma maternidade é fácil, mas é uma maternidade de completa exclusão feminina, porque a maioria para de trabalhar para cuidar do filho, porque muitos filhos têm muitas necessidades ali, né, no cotidiano, para as atividades de vida diárias, acompanham nas escolas, nas terapias, nos médicos. Não tem rede de apoio, porque a sociedade também não quer problemas, né? A rede de apoio paga, você até consegue quem consegue pagar, mas assim, amigos, né, as pessoas tendem a desaparecer para essa maternidade, e a própria família também, porque é difícil ter pessoas para apoiar essas mães, e as estatísticas mostram, tem uma pesquisa que mostra que até os 5 anos de idade da criança neurodivergente, os 72% dos pais saem de casa, abandonam esse filho. Até os 10 anos, 90%. Então, é uma maternidade sola.
né? Então, vamos lá. Eu tenho, né, várias experiências de ouvir mesmo relato, né, de mães atípicas e tanto pacientes quanto seguidoras e assim, essa é uma das grandes questões que em algum momento eu barro aí também com a ideia que é, vamos pensar, se a família abandona, né, se a família não está perto e se essas mulheres, porque lá atrás, quando essas mulheres decidem que elas podem parar de trabalhar para cuidar desses filhos, porque o grande causa é esse também, né? A gente vive nesse mundo, que é esse mundo capitalista, onde de fato a gente tem que sobreviver. E esse filho tem que sobreviver também. Então, muitas mulheres, quando elas decidem que elas vão parar de trabalhar porque os filhos precisam que elas cuidem em tempo integral, elas estão confiando que esses 72% desses maridos que vão embora depois vão sustentar essa casa e esses filhos e essas mulheres. Então, eu vejo isso como um ciclo tão difícil da gente tentar barrar, mas em alguns momentos eu orientei algumas mulheres quando isso aconteceu e quando eu consegui sacar no começo, né, de tipo, olha, tem um filho, é um bebê, e percebi agora que esse bebê é autista. Você aí sim você vai ter que se virar 10 vezes mais, mas para em nenhum momento cogitar perder de verdade a sua independência, porque a gente não pensa que Essa é um a pai vai chave. parar a carreira dele para cuidar de um filho autista. A gente pensa que o pai vai ficar provendo para poder a mulher fazer isso. Quem se linha nessa história completamente é a mulher mesmo, né? Porque se o cara quer ir embora, ele vai embora e vai lá Ele dar a pensão vai, estabelecida e vai dar a pensão estabelecida por juízo, que a gente sabe muito que bem é que na grande pífia. maioria dos casos ninguém é rico, né? 1% da população é rica, então a pensão de um cara classe média não é nada demais que dê para sustentar ainda mais uma criança que precisa de outras terapias, que precisa de outros investimentos. Então E eu vejo cuidar de uma mulheres criança não é dinheiro, vamos lá. Não é que o dinheiro. quê? Trabalho invisível do Bota aqui, ó, cuidado. um mar de Isso notas aí, de 100 isso reais aí e uma já estaria. criança. Exato, que isso já estaria num outro lugar, mas a gente pensa no cuidado mesmo básico, de ter como comer, viver, pagar a escola, pagar as terapias, etc. Na hora que esse cara se pica, acabou tudo. Então, assim, outro dia saiu uma notícia aí que impactou muita gente, tal, que foi de uma mãe atípica que se matou, né, com um filho de 6 anos, sozinha, é isso, abandonada, sozinha, sem um pai para se responsabilizar, sem família para cuidar e tal, sem ter como prover esse filho, sem ter como fazer nada. E eu entendo que esse talvez seja uma situação mais de beco sem saída, de desespero na vida de uma mulher, de fato, e que é o que eu acho que acontece com a grande maioria das mães atípicas, porque se a mãe típica já sente muitas vezes isso, né, que há uma pressãozinha para que ela fique mais cuidando dos filhos e que ela sente que há um incentivo a isso, e que ela largue a carreira dela, imagina uma mãe atípica que acha que tem mesmo que fazer isso porque ninguém vai cuidar daquela criança como ela cuidaria, né? Então é E o uma questão pior são os dificílima mesmo na vida de uma rótulos. mulher. Então vamos lá, o que é que você tem para falar aí também da sua experiência, tanto como mãe quanto como advogada aí também, imagino que para mulheres nessa situação. Eu vou trazer uns insights assim que eu preparei, até porque muitas mães talvez já vivam essa realidade, e muitas não conhecem, então a gente precisa de apoiadoras, né? Por exemplo, no meu caso do meu filho, ainda é muito comum você que essa mãe tá maluca quando a mãe percebe que o filho é diferente. Porque a própria classe médica também é muito patriarcal. A medicina é muito patriarcal. E esse mito da mãe maluca é muito comum na maternidade atípica. Porque, por exemplo, o autismo, ele não tem nenhuma afeição. São comportamentos. E Porque quando só a a mãe bebê nota de verdade, né? O que, é que são só os a pormenores desse. mãe, e geralmente, porque tem um luto psicológico, né? Do filho perfeito. A família quer um membro perfeito. O pai, os avós. Então, geralmente, a mãe, ela quer proteger porque ela quer tratar, ela quer cuidar, ela quer Sim. fazer terapia, ela quer. Então, assim, isso também é uma luta muito solitária de mulheres. Que esse Que é o laudo primeiro momento, né? diagnóstico. Tentar validar um diagnóstico para uma criança atípica. Isso aí. Começa No daí meu o drama, né? caso, eu consegui chegar rápido por ser uma pessoa privilegiada, ter acesso a bons médicos, a informação. Então, eu diagnostiquei meu filho como autista, ainda sem nível, porque ele era muito novinho, 2 anos e 3 meses. E a partir do laudo, porque o laudo muda tudo, que é a partir do laudo que a gente consegue os direitos. Esse papel é muito importante. É direito na escola, é direito à terapia,
é direito por preferência, é uma série de diminuições ali nas entradas para você Que dá fomentar o certo lazer. amparo, né? Um amparo Sim, social, né? De conseguir transitar, exatamente. né? Como Exatamente. uma cidadã e cidadão normal. Exatamente. Então, já tem essa questão do próprio diagnóstico ser solitário também da mulher. E uma classe médica que não é também uma classe médica letrada. Assim, o autismo ainda é um diagnóstico muito difícil, muito caro e ainda é muito difícil para camadas populares. Então, tem essa questão do diagnóstico, do choque, da culpa, né? Porque ainda tem assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa na gravidez? Que tem várias teorias, né? A gente sabe, assim, ninguém sabe a origem do autismo. Ainda não há. Mas a gente tem pesquisas que apontam que a genética é o fator de pelo menos 80%. Então, tem autista na família. Vai vir aqui na carga genética. Mas vão ter algumas questões que podem aumentar a probabilidade do autismo. Por exemplo, intercorrência na gravidez, problemas no parto, internação nos primeiros dias de vida, idade avançada do pai, fatores externos. Então a mãe também, ai meu Deus, na gravidez fiz isso, no parto fiz aquilo. A culpa materna vem Sempre da mãe. Cara, A culpa é sempre da mãe. É sempre. Tem essa questão. E a questão, né? Eu acho que é bom, muito bom. Munida de diagnóstico, a mãe vai à luta. Mas também tem uma preocupação muito grande com o futuro, né? O que vai ser desse filho? Quem vai cuidar dele depois se ele não se desenvolver? Que a gente tem muito mito, né? Por exemplo, eu vou falar da experiência do autismo, que hoje, né, a gente tem estudos aí que mostram, o americano mostra que 1 para cada 33 é autista. É muita coisa, gente, a escala mundial. Muita gente, E sim. é muito. Então, por isso que eu gosto desse conceito do típico e do atípico, porque o autista, por exemplo, é um modo diferente cerebral. Exatamente. E assim, a gente tem muitos mitos, porque o autista nível 1, ele tem, às vezes, tem superdotação, altas habilidades, mas muitos autistas, grande parte, os nível 2 e nível 3, é uma vida de muita luta, né? É uma vida de pouca independência, tem um rebaixamento cognitivo, eu não gosto de falar retardo, né? Eu gosto de usar o termo rebaixamento cognitivo. Tem um rebaixamento cognitivo que impede de fazer muitas coisas, de compreender, de falar. O meu filho, por Na exemplo... verdade, perdão. Pode falar. Eu ia falar, na verdade, é uma característica que dificulta a formação de um adulto funcional, independente, né? Exatamente. É mais Por nesse exemplo, lugar. o meu filho ainda não fala. Ele estava agitadíssimo nos últimos dias, a gente não entendia o que era, tentávamos entender, era piolho. Ele quase não estava coçando a cabeça. Mas Ele aí eu tem quantos notei. anos? Fala um Ele pouquinho tem dele, 6. Dani. Então, assim, às vezes a gente até pensa, será que eu medico para dor e tal? Mas é piolho, nem ia adiantar. Aí a gente começou a notar mais, assim, aí começou a coçar um pouco mais, eu falei, cara, é piolho. Aí a gente descobriu que era piolho. Ou seja, tem uma dificuldade que a gente passa com filhos enquanto eles são muito pequenos, né, com bebês, que é de não saber nem de fato como é que aquela criança está se sentindo e que uma mãe, um pai que tem, exato, que se tem, estende. pode se estender pela vida, né? Se a Sabe o gente que é for muito doido? Só para eu colocar aqui uma coisa. É que requer um tempo imenso de observação, que a vida que a gente leva não permite esse tempo. Porque a gente vê um sintoma e eu sinto que as crianças, as pessoas, adultos atípicos, elas requerem justamente esse tempo de você parar e tentar observar aquele ser humano no dia a dia normal e ter o tempo de ver no desconforto aonde está o desconforto. Só que
é uma carreta furacão. A gente não tem o tempo de parar para poder observar. Não é à toa que a gente pensa isso, né? Que os primeiros 2 anos de uma criança são os tempos mais caóticos e depois a vida vai parecendo que fica mais fácil. Quem tem uma maternidade atípica não necessariamente ganha essa vida mais fácil depois. E eu acho que os desafios vão... Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu ressignifiquei também meu trabalho, eu trabalho muito... Aí me especializei em mulheres, porque, gente, a gente vai vendo que quem carrega tudo é a mulher. Não adianta. A deficiência, o idoso, a casa, os pets, os animais. A mulher ela tem uma sobrecarga do cuidado, de todos os cuidados, gigantescas. Mas que não é à toa, né? A gente vem falando muito disso, é uma transição, né? Então, assim, a gente também ainda está carregando esse peso do cuidado e a gente somou a ideia do sustento, mas a gente vem nessa luta aí também para jogar para os homens, porque esperamos que as próximas gerações entendam que não tem nada de nato na mulher sobre o cuidado. Isso foi atribuído a gente. Isso, né? É uma construção social. Sim. A gente está tentando construir diferente, mas ainda é muito mesmo, né? Não é à toa que a gente fala de maternidade atípica. Cadê os pais atípicos, né? Onde é que está esse paternidade atípica? Cadê? Exatamente. Não, e essa questão se a gente for ver na história mundial, a mulher saiu para trabalhar fora, a branca, porque a negra era escravizada. Sim. Né? Também temos que fazer esse recorte. O trabalho compulsório, escravo tinha. Mas esse trabalho remunerado, né? Como a gente conhece esse trabalho capitalista, ele tem praticamente um século. Aí a mulher saiu para trabalhar fora, manteve o trabalho de dentro e era cobrada dentro e fora como se não tivesse outro... E essa é uma conta que a gente vai e volta para ela, mas a única possibilidade real que a gente enxerga hoje é que realmente isso seja dividido, tudo seja dividido entre os dois gêneros, né? Porque a outra opção seria o quê? Tem muita gente que diz, mas a mulher devia poder... Se voltar para o lugar do cuidado, não tem independência. Se não tiver independência, depende do casamento. Se depender do casamento, você leou, né? Então a gente volta para esse ciclo, porque o governo não vai se responsabilizar de verdade, apesar da gente entender que devem, eu nem sei dizer, queria que você falasse um pouquinho também de quais são os auxílios que existem para os filhos atípicos, né? O que já é disponibilizado, mas eu acredito que não seja um sustento confortável, mesmo que tenha benefícios. Né? Então... Sim. E assim, é muito complicado para essa mãe atípica trabalhar, porque o cuidado, se cuidar de um filho já é típico, é pesado, um filho neurológico é muito mais pesado. As empresas não adaptam os horários. É muito difícil uma empresa privada ter uma política de trabalho para as mães atípicas. Então, essas mulheres são compulsoriamente retiradas do mercado de trabalho. As pensões alimentícias, a gente não sabe quem foi o infeliz que acha que o contra-cheque do pai só pode ser retirado no máximo 20% a 30%. Porque a mãe gasta 100%. Sim. A mãe 100%. Eu não conheço uma mãe, praticamente, que não esteja endividada. As mães é todo para os filhos, para casa, para o sustento. E a justiça, nesse cálculo totalmente louco, porque muitos países do mundo é 50%, de igualdade de gênero, tá? Claro, a gente está falando de países que têm igualdade de gênero. Ainda são poucos, Escandinávia, Islândia, são países. Mas onde a gente tem que mirar, né? A gente tem que mirar no lugar que seja melhor. Referência serve para alguma coisa, referência positiva ainda mais. Exatamente. E aí, assim, falando um pouquinho, né? A gente falou do luto, né? Da solidão, da mãe atípica. Agora, a importância do diagnóstico para os direitos, gente. Porque não adianta. A gente vive numa sociedade capitalista, tudo é dinheiro. Então, e essa mãe, ela tem muitas dificuldades, porque na maioria das vezes ela está fora do mercado de trabalho externo, porque ela está trabalhando em casa. Então, o diagnóstico, ele abre ali uma série de possibilidades. Por exemplo, o direito a uma educação inclusiva, com material adaptado, mediador escolar, adaptação alimentar, se necessária, o plano de saúde, se houver, tem que cobrir os tratamentos, as terapias.
Se não tiver plano de saúde, o E SUS você tá falando, o SUS também disponibiliza isso, um acompanhante para a disponibiliza, escola, tudo isso? o SUS Uhum. disponibiliza, tá? No Brasil inteiro, o Sistema Único de Saúde hoje tem uma política pública de tanto diagnosticar como tratar. Agora, E claro, tem uma não é como a assistência rede também, né? privada. Só para deixar pontuado que o SUS tem todo esse processo de diagnóstico, de tratamento, Muito de difícil, mas cuidado. o diagnóstico É é muito difícil, difícil. Como eu mas falei para tem, vocês lá no né? início, eu Exato. falo de um lugar de privilégio, que eu cheguei aos Sim. 2 anos e 3 meses, porque eu fui a médicos particulares, fiz os relatórios fono, TO, psicopedagogo. Então, Não, você mas o que eu fala. quero trazer é que, bem ou mal, viva o SUS. A gente tem esse acesso. É difícil, mas assim, se você for comparar com outros países, você teria que pagar. Não tem como. Aqui a gente tem o SUS, é lento, é devagar, mas tão importante quanto o laudo é, com esse laudo, promover novas políticas e reforçar as políticas que já existem. Inclusive, como você estava falando, a questão do SUS de diagnóstico e tratamento, tem também a questão de assistência, né? Que você pode ter, eu não sei juridiquês o termo nem nada, mas você tem uma assistência também federal, de dinheiro. Claro, não cobre nada LOAS, do BPC nada, LOAS. né? Sim, Mas, né, entre nada e nada é um pouquinho a mais. Então, assim, exatamente. bem ou mal, a Muitas gente consegue. mães precisam do BPC LOAS, que é um salário mínimo para o filho com Isso. deficiência. Então, o diagnóstico, eu falo, ele salva essa mulher, porque ali se abre uma gama de direitos para a criança e para ela, né? Porque é ela que vai fazer essa gestão. Então, tem o BPC LOAS, que é um salário mínimo, é como se fosse uma aposentadoria mensal, Sim. né? Que essa criança recebe. Se a mãe for servidora pública, tem direito à redução de jornada e Olha aí. home office, trabalho híbrido. E tem uma série hoje, né? A gente tem uma política muito bacana das empresas, dos espaços de lazer, darem descontos às companhias aéreas para fomentar que essas mulheres saiam, né, com seus filhos, que viajem, que vão para E uma parques. socialização também, né? Porque quando você pega um diagnóstico desse e você implementa essa mulher e esse filho dentro dessa bolha de cuidado inacessível, você remove a socialização dessa dupla. Então, assim, essas políticas das empresas particulares também são extremamente necessárias para você poder ter uma ressocialização e poder incluir na sociedade e normalizar na sociedade que uma grande parcela da população tem um cérebro atípico. Então, assim, você vê cinemas. Cinemas têm sessões hoje voltadas para pessoas atípicas, pessoas com autismo, sei lá, qualquer outra situação. Então, isso que você está falando é muito importante. E eu entendo a dificuldade de vencer o luto e correr atrás do diagnóstico, porque, né, requer um movimento muito grande para além da dor. Porque o que eu imagino é o seguinte, posso estar errada, mas eu imagino que é uma vida para uma mãe de muita dor, de muita tristeza e de muita... assim, uma dificuldade de achar pequenos momentos de alegria, porque eu E acredito muita que uma restrição, rotina... né? Porque é muita Exato, de restrição. restrição é isso. Deve ser uma vida que É a todo dia uma alegria vem do batalha. esforço. É isso, a alegria vem do esforço, ela não vem sozinha. Então, você ter lugares que facilitam esse esforço de você ter ali um momento de prazer é muito importante. E essa questão de você ter o laudo e conseguir se socializar, ressocializar você e esse filho de um novo lugar, mas dentro da sociedade, é de fato muito importante. E mais importante ainda, cuidado da saúde mental dessa mãe, porque a gente Perfeito. vê com muita frequência elas se suicidando, matando os filhos, né? Para não, porque sabe que ninguém vai cuidar. É uma tragédia social muito grande, a depressão das mães atípicas. Então, eu sempre, assim, por exemplo, aqui no escritório, eu trabalho com várias mães atípicas. Eu tento, na medida do possível, sempre apoiar outras mães atípicas com negócios. Eu vou dar prioridade a uma mãe atípica, claro, porque ela tem 1000 sobrecargas a mais do que outras mulheres e
E tem mães atípicas que ressignificam e vão para a luta e vão apoiar outras mulheres. Tem um outro olhar mais generoso para outras mulheres. É muito difícil uma mãe atípica que não seja generosa com outra mulher, porque ela tem ela vive, né, uma vida muito dura. E é muito importante essa mãe sair. Eu falo muito isso, né? Eu aqui, como advogada, eu brigo muito com os pais. Eu tento convencer meus clientes a fazer residência alternada. Uma semana com cada um. Culturalmente, a mulher, muitas das vezes, ela não quer isso, mas é o empoderamento, dividir o cuidado. Em muitos países, é dividido. Eu, quando me separei, engraçado você trazer isso, quando eu me separei, o acordo foi uma semana com cada um. Justamente porque, para mim, era muito claro a necessidade da maternidade e da paternidade no desenvolvimento da minha filha. E aí eu nunca vou esquecer, uma amiga próxima minha falou para mim, mas Gabi, você não tá pensando na sua filha. Ele não vai cuidar como você cuida, você não tá pensando nela. Eu falei, pelo contrário, eu estou pensando nela. Porque, assim, tudo que eu faço, eu tive que aprender. Então, da mesma forma que eu aprendi, ele também vai aprender. E eu não posso ser responsável por essa paternidade. Então, o certo é metade, metade. Só que eu fico me imaginando, nesse lugar da mãe atípica, como é entregar esse... Você depende muito mais da boa vontade desse pai de querer ter um cuidado muito mais específico. Eu acredito que deve ser mais difícil. Mas é o mesmo lugar que você está dizendo sobre um filho pequeno de se entregar, né? Que quando você se separou também era com uma filha pequena e que você disse exatamente isso. Tudo que eu aprendi, ele também é capaz de aprender. Né? A questão é só essa, que as pessoas elas já não se sentem. Vai dar tudo certo, porque elas já não se sentem, os pais já não se sentem na obrigação de saber criar uma criança típica, né? Então, e grande, etc. Não se sentem na obrigação de ter que se responsabilizar realmente pelo cuidado específico. Tanto faz se é uma criança pequena, se é uma criança atípica, eles são capazes. A questão é só o quanto também que isso vai ser normalizado entre a gente. Que a Gabriela falou, e na fala dela me chamou a atenção também, que ela disse, eu estou pensando na minha filha, mas a gente está aqui também, num lugar de mulher, para dizer, a gente também está pensando na gente, porque a gente também precisa de tempo livre. Né? Porque a gente também precisa do tempo para poder se dedicar à profissão, exatamente igual aos caras. A gente também precisa do tempo para se distrair e para não pirar. Né? Então, quando você está falando isso da sobrecarga total, para dormir bem, né? Para tudo que os homens têm direito adquirido de fazer quando eles são pais, e que as mulheres têm que brigar, assim, a gente vive numa grande luta para a gente conseguir o direito básico, adquirido, não, direito naturalizado. Naturalizado, né? Naturalizado para eles, é naturalizado mesmo, já nasceram tendo, né? Então, é uma mudança cultural que, assim, nós, vai vir de nós, mulheres, porque a gente vive numa sociedade patriarcal há 5.000 anos. Sim. Então, o patriarcado, ele é enraizado em tudo, na mídia, no judiciário, na medicina, na sociedade, na família, nas mulheres, por exemplo, esse comentário da sua amiga. O julgamento da mãe que, não, peraí. Eu preciso de tempo para mim. Maternidade, né? Que também e a gente está discutindo agora por quê? Porque o tempo inteiro, esses 5.000 anos que o patriarcado está aí, a gente está cuidando da casa enquanto os homens estão fazendo nada, discutindo coisas. Porque se estivesse lavando prato, lavando roupa, fazendo tudo, ninguém estava filosofando com a vida, não. Estava aqui, ó, agilizando baba. Porque ele só tem esse espaço para exercer esse patriarcado, porque todo dia, quando acorda, o café está pronto na mesa. Não sabe como a gente sempre a cabecinha leve. Por exemplo, sabe nem onde está o pó do café na casa. Acorda, o café está pronto. É isso então, aí. Assim, direitos naturalizados. Como é que... Vamos botar o meu caso, né? Eu trabalhando. Eu chego para trabalhar, meu irmão, olha a luta invisível. 2 filhos em escolas diferentes, rotinas diferentes, bota a criança nas escolas, cada um arruma, escova o dente, o atípico demora mais de 1 hora para se arrumar. Eu fico 2 horas por dia nesse caos.
chego para trabalhar e aí a rotina da casa toda no celular, é babá, né? Porque a gente precisa de apoio para trabalhar. Sim, A gente não sim. precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Não, alguém trabalhando em casa, você trabalhar fora, porque a casa é um trabalho. Exatamente. Manter casa é trabalho. E as meninas que trabalham lá em casa, as duas são mães. Uma é mãe de 3 e a outra é mãe de todas são mães, e todas têm suas lutas. Então, também tem que respeitar essas mulheres nas sobrecargas delas. Todas nós somos sobrecarregadas. Chega um bonitão falar que eu sou radical, feminista e tal, e ele quer estar numa igualdade comigo. Meu irmão não faz nem compras, ele não sabe nada. O bonitão é o marido? Existe um marido aí? Mulher. É o bonitão é o marido? Existe um marido ou não existe um marido nesse cenário? Não, eu sou separada há mais de 2 anos. Pai. Eu sou o pai. Tem um pai, não. Dentro das limitações masculinas, ele tem o seu papel. Mas eu, Sim. claro, 70% Mas é meu. ele não iria descobrir o piolho. Não, e é sempre julgamento. Nossa, ele não tá assim, tá assado. A menina tá assim, tá assado. A mãe é sempre julgada, né? E assim, sempre essa lógica do cara, porque você vê que no próprio discurso da gente, e isso não tem mesmo pra onde a gente correr, que a gente é dessa geração. Eu também penso isso, eu tenho 2 filhos que têm 2 pais diferentes e que são pais também, dentro das lógicas esperadas para um homem, pais legais. Mas tão perto de um lugar de uma mãe? Não. Então, a grande questão que a gente ainda tem é essa, tipo assim, mas a gente vai trazendo aos pouquinhos. A gente tá puxando, a gente vai trazendo. Vai dar conta, vai fazer, vai saber o que fazer, vai saber o remédio para dar, vai saber. Mas isso tudo é um movimento que parece natural para a mulher, porque é naturalizado, né? Tipo, meu filho tá doente, eu tenho que saber o que é que ele tem, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E que pro cara é uma coisa que a gente tá tendo que forçar, né? Então, assim, a gente tem que empurrar muito para que a coisa aconteça de um jeito mais ou menos justo, porque a divisão igual mesmo é muito raro a gente ver existir. Exatamente. 50-50 é muito difícil. É muito difícil, mas eu busco aqui pelo menos 30%, porque essa mulher precisa estudar, sair, trabalhar, se arrumar, dormir, fazer nada, beijar na boca, ser feliz, recarregar baterias. Claro. A gente vê a vida naturalizado para um homem, né? Mas isso também, o direito é muito patriarcal. Por exemplo, eu sou especialista em gênero. Quando a mulher chega para mim, eu trago esse olhar. A mulher nunca se questionou isso. Não, doutora, eu quero guarda padrão e visitação padrão. Sábado e domingo de 9 às 5. Você não vai ter pernoite? Você não vai ter final de semana para você? Eu acho melhor não, né? Porque não sei se o pai vai cuidar. Joga, vamos botar aí. E outra coisa, pelo menos eu começo essas mulheres assim, vamos começar de sexta a segunda. Sexta o cidadão pega os filhos na escola, vai fazer a rotina e segunda ele leva na escola. Isso. Vai tirar o uniforme, escovar dente, dar janta. Vai dar tudo. Só que assim, é um trabalho social. E parece um grande absurdo para um homem dar conta de fazer isso, enquanto é o rotineiro para as mulheres, né? Então isso ainda revolta muito. Né? Isso de fato quem tem consciência se aborrece muito. Mas você sabe que eu acho que, assim, infelizmente, eu acho que é um movimento que tem que... Não é que tem que ir, mas só vai acontecer se partir da mulher. Se as mulheres começarem a dizer, realmente, eu não quero, eu existo. Vá. Porque se a gente for esperar eles quererem, não vai acontecer. Não vai ser eles quererem, até porque a gente fala sempre disso. A dor só dói no pé de quem está sendo pisado. Então, se é a gente que está sobrecarregada, é a gente que está gritando mesmo para dividir. Eles não vão pensar, olha como eu quero me ocupar mais do meu filho do que eu já estou pouco. Se a gente for ver, esse despertar coletivo feminino está sendo muito impulsionado pelas redes sociais. Eu parabenizo a Lin. Exatamente, eu amo o perfil.
é cada insight, é cada troca, e a mulherada vai, esse despertar coletivo, ele tá acontecendo. E aí a mulherada vai nomeando, pô, peraí, agora eu vou revisar minha guarda. Não. Claro. Naquela época, agora não. Os filhos adolescentes? Joga os adolescentes. Porque, olha, quem tem filho adolescente, eu sempre costumo falar isso, fica um final de semana, é muito caro. Eles querem comer iFood, shopping, praia, joga no praia. Aí também fazer essa rotina. Claro. Exato. Não está muito caro, é tudo, né? É o trabalho, é tudo, é a falta de liberdade. É tudo que está no bolo, né? Você tem sentido, Dani, que suas clientes estão conseguindo ser mais abertas a essa mudança? Ou você sente que ainda existe uma resistência muito grande? Eu acho que, assim, há uma resistência... No caso, principalmente por ser mãe atípica. Estou falando nesse lugar, entendeu? Ó, eu estou falando de todas as mães, todas, tá? Todas as mulheres que eu atendo, porque meu escritório, acho que mais de 80% são clientes mulheres em todas as áreas, tá? Que aqui a gente atua em todas as áreas. Mas 80% tem hoje um movimento muito grande de mulheres quererem ser atendidas por mulheres. Sim. Na medicina, na psicologia, no direito. Então, existe esse movimento. Por exemplo, eu sempre escolho profissional mulheres. Né? Não é ódio aos homens, não. Afinidade, não é isso? Os homens não tiveram tantas afinidades entre eles, tanto tempo, e a gente ficou nessa bobagem, né? Sem entender. Isso aí. Então, também tem esse movimento muito forte, né? Então, a maioria é mulher. Aí, essa mãe... Aí eu vou falar dos casos de família mães. Ela vem com uma cultura, um chip patriarcal, cultural, e que, cara, tem um papel de mãe que ela não consegue ainda, por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico. Cara, aqui eu faço parceria com tudo que é psicóloga, de 50 a 500 reais. Então eu falo assim, cara, investe, não sai pra tomar chopp, corta, cara, saúde mental é um investimento, não tem como. É investimento. A mulher com a saúde mental, ela não entra em relacionamento tóxico, ela não entra em furada, ela não fica em trabalho ruim, ela não aceita... A saúde mental saudável. É muito importante. As psicólogas hoje estão fazendo um lindo trabalho, porque eu jogo uma sementinha e elas trabalham isso na terapia e um mês elas estão preparadas, porque é luta, os homens nunca querem. Não, mas a pergunta que eu fiz é isso. A grande maioria chega ainda com essa blindagem, né? Isso, porque ela acha que o pai não vai dar conta, o pai não sabe. Quando chega no final de semana do pai, tá sujo, não escovou o dente, não passou protetor solar. O pai não cozinha. O pai bebe. É uma briga que eu fico constante, inclusive, com as minhas pacientes, de dizer, gente, mas é isso mesmo. Se for para fazer perfeito, você que vai ter que fazer tudo. E se você quiser ter uma vida, você tem que deixar mesmo e dizer, vai vir com o dente mal escovado, vai comer porcaria no fim de semana. Aqui eu limpo. Joga pro alto, porque quando a gente quer ter tudo sob controle da gente, a gente não vive. Então todo mundo tá vivendo e a mãe tá lá garantindo dentes perfeitos. Pra quê? Né? Tipo, às custas da saúde mental dela. Então a gente tá sempre nesse lugar de tentar dizer pra uma mulher, você não precisa de verdade garantir que tudo seja perfeito. No lugar da mãe é um lugar de amor, de segurança e de familiaridade, como deveria ser o lugar do pai também. Eu sempre falo hoje assim para as mulheres que qualquer pergunta que seja feita para uma mulher que não fosse feita para um homem, qualquer cobrança que venha para uma mulher que não fosse feita para um homem, para mim não vale nada. Né? Então assim, se você tá me falar um negócio, eu me lembro também na época que eu tive Violeta, eu tinha muita dificuldade no traquejo com o bebê. Parecia uma geleia. Eu ficava assim, sei lá, vai cair, não sei o quê. E aí o pai, ele estava muito presente nesse quesito. E aí eu me lembro conversando com uma amiga justamente sobre isso. Ela falando, mas você que não dá banho, ele que dá banho. Eu falei, gente, a única coisa, assim, ó, vamos aqui de maneira bem pragmática. As únicas coisas que o pai não pode fazer é amamentar e parir. E amamentar. Não, mas a amamentar já tem até os
Tem uns caras europeus que usam até os apetrechos. E tá tudo bem, mas eu digo produzir o leite, vamos botar assim. Você não tem como produzir Joga leite nem como fórmula. parir. Mamadeira. Mas já tem Mamadeira solução com para fórmula. tudo. Exatamente, entendeu? Então é nesse lugar que as pessoas insistem culturalmente em dizer que a maternidade é natural para a mulher, nasce um filho, nasce uma mãe. Não, amor, pode nascer o amor, o sentimento, mas a lida do dia a dia, a prática de você construída. pegar uma geleia, um polvo mole e dar um banho naquele polvo, com todas as patinhas soltas, isso daí você vai ter que dar 10 banhos para aprender a segurar esse polvo. Do mesmo jeito que você sabe, o pai também sabe. Claro. Então, isso tem que ser uma coisa que a gente tem que dar da barriga. Começar a bater nessa tecla. Não, eles não são incapazes. A gente não nasce a criança, é tipo Matrix, entrou um chip, é tipo, pronto, eu sei fazer tudo. A naninha perfeita. Não, gente, vamos parar E eu aqui. tenho muita crítica, inclusive, a esse conteúdo que andam sendo muito divulgados aí sobre maternidades perfeitas, porque eles só liam com as mulheres. Ai, Não gente. tem um curso de maternidade perfeita, né? Não tem uma amamentação exclusiva que dependesse de um homem, né? Isso só existe mercado Homem para tá isso. subindo montanha, bicha. Pagando mulheres 80 mil compram. reais pra subir montanha. Cala a boca. Loucura. Exatamente, tá querendo subir Gente, montanha, né? maternidade perfeita. A mulher Não, que, isso- por favor, mulheres, não faça esse curso. Não faça esse É a curso. maternidade possível e que te traga Já é felicidade. foda, né? É possível, é foda. A que a gente tem ainda hoje Não, ainda é porque muito você sabe punk. uma coisa que eu reparo, assim, muito, principalmente com mães. Tipo assim, sua identidade some, né? Depois que separe. Você é a mãe de fulano, você não é mais você. Você é a mãe de fulano. E se segurar na sua identidade e não deixar de existir na maternidade, eu acho que é o grande desafio e a grande solução. Não deixar de existir dentro da maternidade. Isso é assim. Você não pode esquecer que antes do filho você existe e que esse filho também um dia vai crescer e vai pegar o mundo ou não, Claro. mas você é uma pessoa, se olha no espelho, você existe. Então esse ser que existe também tem necessidades. Quais são as necessidades que eu preciso dar para esse outro ser aqui, ó? Tem um bebê, mas tem uma outra pessoa, não é uma sombra, não é um vulto, é um ser igual. Né? É um grande desafio, mas também, como eu falei, é o maior desafio, mas é a maior solução também. É a maior solução, né? A gente lembrar disso, leva um tempo para a gente lembrar, e talvez as mães atípicas levem muito mais tempo, ou talvez de fato não consigam durante a vida se lembrar, porque parece que é isso mesmo, a função do cuidado é eterna, né? Parece que é eterna e que não vai ser possível de ser delegado. Dani, fala um pouquinho também, para também não ficar aparecendo aqui pra gente que é uma coisa sem solução, assim, né? O que você vê hoje como mãe atípica também? O que é um caminho para que as mães possam mirar em algum lugar para poder viver? Não é só dizer que é uma tragédia, Primeira né? coisa que eu faço quando eu atendo uma mulher, empoderar, tá? Você pegar a mão dessa mulher, literalmente, e falar, olha, vai dar certo. Existem outras na caminhada como eu, como ela. Olha, ela conseguiu. E fazer com que essa mulher saia da invisibilidade da casa, que ela trabalhe, que ela busque rede de apoio. Judicializando, sim, chama o pai para responsabilidade, chama a família extensa. E ela vai ali retomando a sua vida, porque a maternidade não pode ser a sua única razão de viver. Você vai adoecer, você não consegue. Então, esse empoderamento que eu vejo e esse andar coletivo, porque, por exemplo, claro que eu tenho muitas amigas não mães, hoje um número grande de amigas não tem filhos, é uma opção, aliás, maravilhosa não ter filhos também, porque a maternidade dela é compulsória, se a gente for observar. Não teve filhos? Maluca, problemática, feminista, ninguém quer. Porque a mulher não quer. E muito sim. Estão sacando do que se trata, né? Não é o que foi vendido pra gente como uma grande romantização, né? É punk, é o trabalho mais difícil da vida de alguém ser mãe. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo esse andar em rede, esse empoderamento, esse andar em rede. Eu tenho muitas amigas mães atípicas. Então, assim, amiga, deu ruim. Fudeu.
eu preciso de apoio. Cara, meia hora tem alguém na sua casa. Por exemplo, eu tenho uma audiência, a babá faltou. Cara, E onde, elas Então, são Dani? muito... uma mãe atípica, Explica mais aí. ainda do que uma mãe qualquer, precisa de uma rede entre elas, não é isso? Que é uma Exato. coisa que a gente Como é não tem que naturalizado faz ainda com a essa gente. rede? Como é que constrói? Conte aí você. Então, Assim, o que eu te pergunto, na verdade, é o seguinte. esse- Dentro dessa realidade, você, enquanto mãe não atípica, eu acredito que você vislumbre a esperança, né? Você está sempre olhando para a claro, o esperança, copo né? a gente olha sempre para o meio cheio, nunca para o meio vazio. Isso. O que eu quero te perguntar é qual é essa esperança e qual é o caminho para essa mãe conseguir. Eu estou pensando assim, casos extremos, essa mãe que ou a que matou o filho ou a que se matou, ela tá ali, ó, na beira do abismo, meu Deus, e tá ouvindo isso daqui do nada e fala, poxa, tem Eu tenho como solução. fazer alguma coisa, né? Eu tenho como Sim. fazer alguma coisa. O que é? Para onde vai? Como é que começa? Infelizmente, a psicologia ainda é para poucas, tá? A gente precisa de uma política pública melhor de acompanhamento psicológico, mas tem as que conseguem acompanhamento psicológico. Eu falo que a maternidade atípica, ela anda casada com a psicologia. Se você não tem uma bagagem boa de acompanhamento psicológico, você sucumbe. Você sucumbe, porque o seu cérebro, ele não nasceu para estar sob estresse o tempo inteiro. E tem uma pesquisa americana que mostra que o cérebro da mãe atípica é como um soldado de guerra. Ele está sempre ali naquele estresse. Puerpério eterno, só de pensar no É o puerpério eterno, puerpério pode me jogar eterno. no chão. Exatamente. Então você não aguenta. Então você tem que ter acompanhamento psicológico, tempo para você, né? Bota essa criança, mas é difícil ficar com ele, vai sobreviver, leva lá a bolsinha com as coisas, com os medicamentos, Creche. tablet, celular, tela, deixa lá. O andar em rede, porque as mulheres hoje, gente, tá um movimento muito bacana. Eu não, assim, a sororidade ainda é uma coisa muito difícil, porque nós, Sim. o patriarcado sempre jogou uma contra as outras. Sim. É cultural, né? A mulher tá se destacando, aí a outra própria mulher vai fazer um comentário negativo. Ela é isso, é aquilo. Então ainda é um distante. Mas tem um movimento forte de união feminina. Então, assim, faça amizades, saia de casa, busque rede de mãe atípica em rede social. Por exemplo, olha isso, gente, coisa bonita. Eu abri um instituto, por exemplo, com outras mães atípicas. O Instituto Atravessamentos, lá no meu. Eu vou depois mandar para vocês. Vamos deixar isso aí linkado. Sensacional, velho. A Sim. gente abriu esse instituto para fazer trabalho voluntário. A gente vai em empresas, em escolas, em lugares, faz eventos para falar sobre deficiência, para juntar pessoas com deficiência, para juntar mães atípicas. A maioria somos mães atípicas. E aí você tem um lugar de pertencimento. Né? Que você pode falar, gente, hoje eu tô. A gente fala assim, né? Hoje eu vou pro crime. Desliga o celular, amiga, vai. Só bota a geolocalização. E vai. Não. Só bota a geolocalização. Velho, é tão lindo ver você falando de um lugar de alegria numa realidade tão dura. Que isso, assim, isso de fato é esse norte de esperança, porque é possível, é difícil. Mas que aí você entende, é difícil. Mas entenda que não é um lugar também sempre tão duro para as mulheres que têm um preparo maior. Então, por isso que eu fico, na minha cabeça, como é que funciona a lógica, né? Tipo, primeiro de tudo, nenhuma mulher devia ter um filho antes de ter uma carreira relativamente estabilizada. Ponto. Você não tem isso antes, você não vai fazer depois. Falou tudo. Se você não teve antes, você não vai fazer depois. Então, porque ainda mais se você for uma mãe de um filho atípico, aí é que você não vai fazer depois mesmo. Então, uma mulher que tem uma carreira e aí resolve ter um filho de uma forma organizada e planejada, e não porque ela achou que ia ser a solução da vida dela, é a coisa mais linda que ela ia viver. E que aí, se ela tem um filho com necessidades especiais, isso não significa uma sentença para a vida dela se ela tiver recursos. Né? Então, obviamente, a gente vive nesse, assim, eu enxergo as coisas de um jeito sempre muito do lado de fora, que é
A gente vive nesse mundo capitalista onde a gente precisa primeiro ter uma estabilidade financeira. A gente não deve nunca confiar isso a um casamento. Depois, se a gente tiver um filho, deve ser um filho planejado. Se é um filho planejado, a gente tem que planejar a rede de apoio. Eu sempre digo isso para minhas pacientes grávidas, inclusive. Você não vá achando que você vai dar conta de tudo sozinha, porque é enlouquecedor cuidar de uma criança sozinha o tempo inteiro. Então, a partir desse momento que a gente pensa, se a gente for pensar nesse mundo ideal, onde as mulheres se prepararam para a maternidade atípica é uma das possibilidades, do mesmo jeito que perder um filho é uma das possibilidades, que é uma desgraça para a gente imaginar. Mas é uma das possibilidades da vida. Então, eu não penso hoje que saber que alguém tem um filho atípico tem que ser uma tristeza. Eu acho que é uma circunstância especial, com estratégias especiais para lidar com aquilo. Eu não acho que a gente está tão distante assim dessa coisa feminina, né, de apoio feminino. Desde que eu fui mãe, eu me lembro que isso foi muito claro para mim há 13 anos atrás, que a minha frase era: uma mãe salva a outra. E é real, porque uma mulher que sabe o que a outra passou, uma mulher que teve um puerpério punk, eu tive puerpérios punks, eu deprimi, sempre foi um desespero para mim, então eu sempre soube que aquilo era punk. Então, todas as vezes que eu pude estender minha mão para uma mulher que estava vivendo um puerpério, eu fiz isso do mesmo jeito que fizeram para mim, né? Então, assim, a gente, apesar da gente viver nesse mundo, que as pessoas falam que a gente é tão rival e etc, e a gente ainda rivaliza muito, eu acho que num lugar sobre os homens, né? Quem tá caindo, essa ficha tá muito mais para fora d'água, mas as mulheres ainda rivalizam muito sobre as relações com os homens. Mas as mulheres, com as dores delas, eu acho que elas sempre foram parceiras. Só que o mundo não fala muito disso, né? O mundo não fala da vizinha Isso é muito claro nas lógicas das famílias. Vai numa cozinha, 3, 4 mulheres que estão na cozinha. Vai onde lava roupa. Você vai contar contra a mulher. Né? Exatamente. E no momento da dor e do desespero, você vai contar contra a mulher. Então é importante que a gente saiba disso. Sempre. E que a gente aprenda a pedir essa ajuda, né? Inclusive, hoje a gente tem rede social, é para isso mesmo, né? Uma mãe que está desesperada e que tem uma realidade com um filho atípico e que ela precisa de ajuda, ela tem que gritar mesmo para todas as outras que vivem a mesma realidade, para que uma puxe a outra. O que não significa que a lógica também seja só assistencialista. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que estar lá atrás pensando nas decisões também da maternidade. Porque claro que uma mulher que vive já essa realidade, que ela teve um filho sem rede de apoio, dependendo de um marido filho da puta que largou ela, que deixou ela sem dinheiro, com o filho, ela está desesperada, ela só quer que alguém vá lá e de algum jeito arranje o auxílio do governo que vai fazer com que ela consiga sobreviver. Esse é um momento. O outro momento que não é o da sobrevivência é você precisa ter relacionamentos, vida fora de casa, não dá para viver realmente nesse estado de alerta o tempo inteiro dentro de casa, né, com a criança que demanda. Você tem que dividir esses cuidados dessa criança que demanda. Outras pessoas vão ser alternadas para ninguém ficar exausta. E não precisa ser uma sentença de tristeza na vida, e eu não acho que seja. E eu acho que, como toda maternidade, tem seus desafios, mas tem também, obviamente, seus ganhos muito grandes. Não dá para dizer que um filho, porque veio atípico, não vai trazer, né, a imensa satisfação e o amor e a alegria que existe ali na maternidade. Então, eu quero só, assim, hoje a gente vamos dar uma fechadinha por aqui. É um assunto que eu acho que rende muita coisa. Como da última vez também a gente fez ali de sexualidade feminina, eu acho que a gente tem esse podcast para isso, para a gente trazer mesmo tudo que as pessoas levantarem. Mas eu acho que é importante a gente pensar isso. A mãe atípica, ela é mesmo mais solitária, principalmente por um conjunto social que coloca a mãe, de uma forma geral, num lugar mais solitário. Então, se a maternidade é mais dura, sendo atípica, ela é mais dura também na solidão da mulher. Mas a gente conta umas com as outras, né? Então, assim, eu acho que a lógica é essa. Não sucumbir, né? Não sucumbir. Né? Tá em mente, aí tem gente como Dani, né? Que tá aí fazendo eu amei conhecer vocês. Eu quero trocar muito com vocês, meninas. Vocês são muito potentes. Vamos sempre, nada impede de parte 2, porque é um assunto que, de fato... Parte 2, parte 3, quantas quiser. À medida que a gente vai avançando socialmente, as experiências também vão se modificando e a gente trazer referências de possibilidades de existir é sempre muito bom. De existir bem, né? Que não é só de existir, não. De existir bem, de existir bem. Eu falo isso muito, né? A gente tem que ter muito cuidado com rede social. Por exemplo, quando eu acho que alguém é fake e tóxico, eu já deixo de seguir para aquilo ali não ficar na minha timeline. E quando eu vejo gente boa, então, assim, existem muitas mães atípicas que estão ali, cara, mostrando o seu dia a dia,
que estão ali tentando um trabalho, que estão indo para uma academia, que estão saindo. E aí a gente vai se apoiando nelas, assim, caraca, olha, aquela ali conseguiu. Exato. Se um consegue. A gente precisa de ver pelo exemplo. Não adianta ficar idealizando. Não, a gente precisa ver essa realidade. E que você hoje, inclusive, está aqui como esse exemplo vivo aí para as mulheres que, com certeza, que vão consumir esse episódio, provavelmente vão ser as mães atípicas, de pensar isso aí, né? Uma mulher independente, com a carreira, com 2 filhos, com uma estrutura paga e não paga para que isso funcione, com um pai que também seja convocado. Não, eu falo isso, meninas, vai trabalhando, o trabalho vai puxando o seu saúde mental e você vai conseguindo sim, tá? Porque muitas vezes assim, mas eu vou voltar a trabalhar, vou ganhar pouco. Vai ganhar pouco, mas é o recomeço. Exato. E vai conhecer gente. E vai ampliando o conhecimento. E vai voltar a ser uma pessoa, né? E não um cuidador só dentro de casa escravizado. Isso. Beijo, viu? Até a próxima. Amei, gente. Beijo.